Salve, salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Guilherme e hoje vamos falar de casamento. Nessa sexta-feira, 11 de setembro, a internet ficou fervendo por causa do anúncio aí do namoro de Luísa Sonza e Vitão. Não tenho nada contra o casal, mas caso você não saiba, a Luísa era casada com o Whindersson Nunes e eles se separaram em abril desse ano, após 2 anos de casados. Motivo da separação, eles afirmaram que o amor acabou e, para não se magoarem, entraram em divórcio consensual. Após assumir o namoro, muitas pessoas atacaram a Luísa e teceram um monte de comentários dizendo que ela era interesseira, etc. Em um desses comentários, até interessante que uma internauta perguntou se vocês queriam que eles ficassem sozinhos, e eu respondi sim, era melhor eles terem ficado sozinhos e não casar com ninguém mais. Não estou aqui para julgar ninguém, mas vou falar um pouco sobre casamento nesse podcast. O que a Bíblia diz sobre o casamento? Bem, lá em Mateus 19:6, Jesus vai dizer: assim eles já não são dois, mas um, em uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O contexto aqui é que os fariseus, os religiosos, foram perguntar para Jesus se era permitido o homem se divorciar de sua mulher, por qualquer motivo. E Jesus deixou claro que o divórcio é algo que Deus abomina. O divórcio é tão abominável que o próprio Senhor Jesus, em Mateus 5, 31 e 32, diz que qualquer um que se divorciar faz com que o outro cometa adultério. E quem casar com um divorciado comete adultério. Então, são 2 pecados em um. E o texto definitivo está em Malaquias 2, 15 e 16, onde Deus diz: eu odeio o divórcio. Sei que divórcio é um assunto delicado, porque existem muitas questões polêmicas, levando em consideração que o nosso país é o 5º lugar onde tem mais feminicídio, assassinato de mulheres. E muitas vezes quem comete o crime é o próprio marido, além da violência sexual, violência doméstica e outras coisas. Então, penso que a gente tem que pensar muito bem antes de casar e levar em consideração muitas questões, pois uma vez casado, somente a morte o separa. E claro, ninguém vai matar seu parceiro ou sua parceira apenas para se livrar do contrato, se é assim que podemos dizer, do casamento, porque matar é coisa de doido, além de ser crime. Sabendo disso, eu vou fazer algumas questões. Primeira, por que as pessoas se casam? Talvez essa é a questão mais importante e que é algo que as pessoas não respondem e nem sabem dizer o porquê casam. Já vi muitos casais infelizes ou que estão casados apenas para manter as aparências. São poucos que realmente são casados com pessoas dos quais se apaixonaram um dia. E por isso, o apóstolo Paulo vai aconselhar lá em 1 Coríntios 7, que se você é solteiro, é melhor não se casar. Paulo vai dizer para os solteiros que é melhor ficar solteiro do que se casar. E caso se case, não se separar. O problema aqui é apenas a fornicação, que é o sexo antes do casamento, onde pessoas se casam por não conseguirem se conter e aí acabam entrando no casamento, mas muitas vezes um casamento errado. Quem é casado, o conselho de Paulo é que o marido trate a mulher com benevolência e a mulher também trate o marido com benevolência, com bondade, porque isso é o casamento. O casamento é cumplicidade, é reciprocidade que deve haver um com o outro, porque casamento é se dedicar ao outro, buscar a felicidade do outro. E nesse mesmo capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar que enquanto o cônjuge for vivo, não pode se separar. Então vemos aqui que casamento é coisa séria, que deve ser bem pensado antes de ser efetuado. E não é apenas uma questão bíblica,
não é apenas isso que está envolvido. Nós temos que pensar em tudo o que envolve quando duas pessoas se casam. Elas juram, elas se comprometem, elas fazem uma promessa diante de um juiz, que é uma autoridade legal. Além disso, tem testemunhas que presenciam a cena, assinam o caderno, a ata. Além disso, também temos os acordos nupciais, comunhão de bens, os filhos depois. Então tem toda uma questão. Não importa se você crê ou não na Bíblia, você tem todo o direito de crer ou não crer, mas não é apenas uma questão religiosa. Manter um casamento, assim como qualquer outro compromisso, é uma questão de honra, de compromisso, de ter palavra, de cumprir uma promessa. O que as pessoas prometem no casamento? Prometem amar, respeitar, cuidar, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. Olha só o que as pessoas estão prometendo. E eles prometem fazer tudo isso, viver todas essas situações, até que a morte os separe. Então tem uma questão de ética aqui, uma questão de moral, de uma responsabilidade civil. Além disso, tem também uma questão de sentimento, de se envolver emocionalmente com o outro. E pior do que não cumprir o que se promete, é usar o outro para benefício próprio. Estar junto por causa de dinheiro, aparência, etc. Isso é pior do que qualquer coisa. E se alguém não consegue cumprir com a sua palavra, essa pessoa não é digna de confiança, não merece honra e não merece respeito. Parece um pouco duro essas palavras, mas é a verdade. Se você não consegue cumprir com a sua palavra, você não é digna de confiança, não é digna de honra. E casamento é algo sério, devemos tratá-lo como tal. Então, antes de casar, conheça bem a pessoa, veja o comportamento, os vícios, conheça o passado, conheça os amigos, os defeitos, as qualidades, o temperamento, se tem ou não ciúmes, se fala a verdade, se é responsável, se tem caráter. E sempre se pergunte por que casar, por que estou fazendo isso? É a pessoa certa para mim? E apenas quando realmente tiver certeza de todas essas questões respondidas, quando eu não tiver mais nenhuma crise, nenhum problema mal resolvido, e quando já estiver de fato decidido, então case. Lembrando que uma vez casado, é até a morte. Por um lado, eu vi muitas pessoas revoltadas com a situação da Luísa e o Vitor. Fiquei um pouco feliz, pois me deu esperança de que ainda existem pessoas que acreditam no compromisso, ainda tem moral. Eu também fiquei triste, porque são muitas ofensas. E é claro que ofender nunca é a solução, mas que a gente possa ficar bem claro na nossa mente que casamento não é para ser feliz, mas casamento é para fazer o outro feliz. E essa coisa de que o amor acabou é mentira. Essa coisa de que o amor acabou é apenas uma desculpa de não continuar com o compromisso, porque o amor nunca acaba. 1 Coríntios 13, 4, 7 vai falar que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não é orgulhoso, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não é desconfiado e não sossega com a injustiça, mas sossega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o versículo 8, a primeira parte, diz que o amor nunca acaba. E no final desse mesmo capítulo vai dizer que o amor é mais importante do que a fé e do que a profecia. Então, o amor aumenta e se fortalece cada vez mais, porque o amor não é ter momentos bons e ser feliz, mas o amor é ter momentos bons e ruins e ainda permanecer com a pessoa até a morte, independente da raça, da cor, da aparência, do estado social, do dinheiro, da fama, porque o amor é uma escolha
E é isso, gente. Se você gostou desse podcast, curte e compartilha esse podcast para todas as pessoas. Me siga no Instagram, Guilherme Pepinheiro Oficial. E se inscreva também no meu canal do YouTube, youtube.com/Guilherme Pepinheiro. Deus abençoe a todos.